Bom dia, caros estudantes. Vamos agora passar para a segunda aula de Introdução à Gestão, com o tema Evolução do Pensamento sobre a Administração. Bom, antes de nós seguirmos com o tema que nos vai guiar ao longo desta sessão, eu gostaria que vocês apresentassem na próxima sessão, na próxima aula, no dia 11 de julho de 2020, para além das atividades já plasmadas no nosso plano analítico, que será a vossa primeira avaliação, gostaria que apresentassem os conceitos, informações, uma pequena pesquisa, um pequeno ensaio bibliográfico sobre eficiência, eficácia e desempenho, criação de valor, gestão e suas funções e gestor. Esta informação que vocês vão pesquisar e depois iremos debater nessa aula do dia 11 de julho, irá nos ajudar a complementar o nosso primeiro tema abordado ontem, no dia 27 de junho. Como forma introdutória, iremos falar um bocadinho, uma breve história sobre o pensamento da gestão. As organizações e a prática de gestão são e serão sempre influenciados por forças como a política, econômica, social e tecnológica vigentes em cada país ou em cada estado. O estudo da evolução do pensamento da gestão é importante na medida em que fornece o contexto, permite uma melhor compreensão do impacto na sociedade e nas organizações e orienta o nosso pensamento estratégico, o que é que nós queremos para a nossa organização, como é que nós iremos nos comportar, como vai ser o comportamento organizacional, como é que a nossa empresa ou a nossa organização irá se impor nesta sociedade. Então, estes fatores, estas forças políticas, econômicas e sociais têm um papel preponderante para que nos ajuda a pensar, a orientar-nos em termos de estratégias. As perspectivas que veremos a seguir ao longo da aula não terminarão necessariamente nessas datas indicadas ou nesses timings indicados até onde nós iremos parar. Significa que serão sempre dominantes, essas perspectivas são dominantes nesses períodos, foram e são dominantes nesses períodos. E vários aspectos de cada teoria continuam ainda a ser válidos e aplicados na atualidade. Então começa a surgir esta questão, né, que todo gestor gostaria de saber, todo estudante de gestão gostaria de saber, quando é que realmente surgiu a gestão? Quando é que nós podemos dizer que surgiu, a gestão começa aqui? Então, a história começa desde 5.000 anos antes do Cristo, na Suméria, quando registravam-se as primeiras colheitas dos cereais. Então, começa-se já nas colheitas dos cereais, como é que é feita a gestão do estoque, e aí começa-se já a ter as primeiras tendências à gestão. No ano 4.000 a.C., no Egito, planificaram, organizaram e dirigiram dezenas de milhares de trabalhadores na construção das pirâmides. No 2300 a.C., surgiu o Código de Hammurabi, regulava as relações da troca, o comércio, o comportamento e as relações interpessoais, as remunerações, as punições, entre outros. E aí vai seguindo ano após ano, até que surge a altura das teorias de gestão, poderiam ser já definidas por correntes ou abordagens, né? Em que cada corrente ou abordagem representa uma maneira específica de encarar a tarefa e as características do trabalho de gestão. Portanto, sobre a teoria de gestão,
ou as teorias de gestão, nós iremos nos debruçar em 4 perspectivas estruturais especiais. Falamos da perspectiva estrutural, que ocorre nos finais do século XIX até o século XX, que é tida como a clássica. A perspectiva humanística, que inicia a meados do século XX, diria que meados do século XX até finais do século XX, digamos até 1990, que é a humanista. A perspectiva integrativa, que vai desde 1940 por aí, e esta teoria também sofre várias mutações até o ano de 2000. Depois temos a perspectiva contemporânea, que inicia também no fins do século XX, cerca de 1990, e surge que até a atualidade, até o século XXI. Então, é sobre essas teorias que nós vamos nos debruçar ao longo desta aula. Bom, quando falamos da abordagem clássica das teorias de gestão, esta abordagem surge com as primeiras grandes empresas industriais e estruturas públicas organizadas, num contexto em que as técnicas de produção se encontravam pouco desenvolvidas e as condições de trabalho eram bem precárias. Corresponde também a uma perspectiva mecanicista das organizações como máquinas desenhadas para interagir objetivos, segundo a qual se pretende aumentar a eficiência através de regras e procedimentos que requerem científicos e universais. Tendo a sua visão racional e científica centrada na eficiência das organizações, destacam-se 3 vertentes: a gestão científica, princípios administrativos e organização burocrática. De gestão científica, segundo Frederick Taylor, 1856 a 1915, que era engenheiro mecânico. Para o Taylor, a gestão científica permitiu identificar as funções básicas da gestão das organizações e desenvolveu princípios de orientação de projetos e de criação de gestão de grandes organizações, com ênfase nas tarefas, e tem o seu papel principal o enfoque na racionalização do trabalho a nível operacional. Então, quais são as principais características? Uma das características é a definição de normas e estándares. Cada tarefa é executada com um método já padronizado. Especialização das tarefas e especificação do modo de execução, tempo, custo, e para facilitar a substituição ou baixar o custo. Os trabalhadores são selecionados de acordo com a sua capacidade para cada tipo de tarefa. Os trabalhadores são treinados para as tarefas. O trabalho é planeado para minimizar ou eliminar interrupções. São atribuídos incentivos monetários por aumento da produção, remuneração em função do desempenho. Então, como nós podemos verificar, este tipo de gestão já prevista desde 1856, desde a época inícios do século XX, ainda são usadas na atualidade. Há empresas ou organizações que atribuem ou executam as suas atividades olhando exatamente para este tipo de princípio. Sobre os princípios administrativos, segundo Henry Fayol, 1841 a 1925, e Mary Follett, 1868 a 1933, e Chester Bernard, 1868 a 1961, eles, com Henry, surge uma nova teoria, a dos princípios administrativos ou da teoria geral da administração, tendo uma visão global da empresa,
Fayol sistematizou o comportamento, ação dos gestores sobre a organização como e todo e definiu as funções básicas da gestão, como é o caso do planeamento, organização, direção e controle. E ainda 6 funções organizacionais, que são o caso da técnica, ou seja, a produção de bens e serviços, comercial, compra, venda e troca, financeira, procura e aplicação de capitais, segurança, proteção de bens e pessoas, contabilística, informação sobre o desempenho econômico da empresa, administrativa, planeamento, organização, direção e controle, com o objetivo de formular um programa de ação geral da empresa e coordenar os esforços. Fayol estipulou ainda os princípios da função da gestão, qualidades fiscais, mentais e morais, formação genérica e específica, experiência e os princípios da função administrativa que vamos ver já a seguir. Estes são os 13 princípios da função administrativa estipuladas por Fayol, que são o caso da divisão do trabalho, da responsabilidade dos gestores de acordo com a autoridade formal e informal de que dispõem, regras de disciplina, unidade de comando, unidade de direção, subordinação do interesse particular ao interesse geral, remuneração razoável para o empregado, adequado nível de centralização das decisões, hierarquia, ordem, equidade, iniciativa e, por último, espírito de equipa. Além do Fayol, também o Follett e Bernard tiveram um importante papel na defesa da teoria dos princípios administrativos. Follett revelou a importância das metas e causas comuns da organização como meio para reduzir conflitos, conferiu uma maior importância às pessoas do que às técnicas de engenharia no exercício da liderança e realçou a importância da ética e da transferência de poder, que é denominado empowerment, para as pessoas. Chester Bernard introduziu o conceito de organização informal, cliques, agrupamentos espontâneos dentro da organização formal, e a teoria da aceitação da autoridade. As pessoas podem aceitar ou não a autoridade, dependendo dos benefícios ou prejuízos dessa atitude. Tanto Follett como Bernard podem ser considerados precursores das teorias humanísticas. Sobre as organizações burocráticas, Max Weber, 1964 a 1920, que foi sociólogo, filósofo e cientista político, defende que a teoria das organizações burocráticas, ou a teoria burocrática, pode ser considerada uma teoria regulamentarista. Como principal característica, distingue-se o exercício de um controle com base no conhecimento, estabelecendo 3 tipos de autoridade legítima. De uma forma sintética, podemos dizer que a teoria das organizações burocráticas estabelece uma divisão no trabalho com uma definição clara da autoridade e responsabilidade. Defende a seleção do pessoal com base em qualificações técnicas e introduz uma hierarquia de autoridade, aplicando regras e procedimentos para todos. São registradas todas as decisões e atos administrativos e define-se uma separação entre gestão e posse da propriedade. São várias as ideias introduzidas pela teoria burocrática, como é o caso da estrutura organizacional, visão das organizações como sistema formal das relações, concepção mecanicista das organizações, entre outras. A autoridade de cada indivíduo é delimitada pelas funções, direitos e deveres do seu cargo, e o conhecimento técnico é essencial para a máxima eficiência. As organizações são sistemas fechados, com insensibilidade às necessidades sociais dos seres humanos. Recordo que na primeira aula nós estivemos a falar sobre a diferença entre uma organização burocrática e uma organização adocrática. Então, acredito que com esta informação, esta teoria apresentada pelo Max Weber, nós já conseguimos perceber
como é que realmente as nossas instituições, as nossas organizações têm funcionado. Bom, este tipo de organização burocrática distingue-se estabelecendo três tipos de autoridade legítimas, como é o caso da autoridade racional legal, a autoridade tradicional e a autoridade carismática. É importante também perceber que este tipo de autoridade, este tipo de organização, rege-se também por princípios burocráticos que estão vinculados à natureza da autoridade, que é a capacidade profissional para avaliar códigos abstratos e racionalizados, procedimentos, que é o exercício impessoal apoiado em regras e procedimentos escritos, e relação de emprego, carreira de trabalho a tempo inteiro, separado da vida privada e com compensação salarial. Sobre a abordagem humanista, podemos dizer, ou comportamentais, esta abordagem emergiu no fim do século XIX, com ênfase na compreensão do comportamento humano, das necessidades das atitudes das pessoas no trabalho, e não nas tarefas e no trabalho como anteriormente nas organizações burocráticas. Esta abordagem visa gerir fatores psicológicos e sociais no trabalho para aumentar a produtividade e o bem-estar, que é o que nós falávamos sobre motivação. Focam-se principalmente numa organização informal, na motivação, liderança, comunicação e dinâmicas de grupo. Desta abordagem, destacam-se a perspectiva das relações humanas e comportamentais. Sobre o movimento das relações humanas, nós verificamos que a teoria das relações humanas, nesta abordagem humanística, ocupa-se do indivíduo trabalhando em grupo, tendo em vista a satisfação das necessidades básicas dos empregados como meio para o aumento da produtividade. Defende ainda que as tarefas devem ser concebidas por forma a satisfazer os níveis mais elevados das necessidades dos trabalhadores e, assim, obter destes a concretização de todo o seu potencial. Está relacionada com as teorias da motivação de Abraham Maslow, que é a hierarquia das necessidades, e Douglas MacGregor, que é a teoria X e a teoria Y. Segundo as teorias humanistas, as relações humanas são a variável fundamental nas organizações. A principal motivação do indivíduo é estar com e ser reconhecido pelos outros. O comportamento do indivíduo no ambiente laboral é determinado pelo grupo, e o grupo a que o indivíduo pertence é de natureza informal. Estas teorias contribuíram para a melhor compreensão do fator humano e permitiram também reconhecer grupos informais como fonte de motivação individual e reconheceram a importância dos canais de comunicação de baixo para cima. Os gestores devem reconhecer as razões do comportamento dos trabalhadores e dos fatores que os afetam. O papel dos indivíduos é encarado como determinante do sucesso de uma organização. Eu recordo-me, acompanhei vários trabalhos de fim de curso de alguns estudantes na área de recursos humanos. Trabalhavam também sobre a questão da motivação e das teorias X e Y. E notei que uma das maiores motivações para o funcionário público era o salário e a progressão na carreira. Mas, entretanto, a formação, as bolsas de estudo, elas estavam sempre em quinto, em sexto lugar. Eu gostava de colocar esta questão, este debate para todos vocês. Né? Por que estão a estudar? Estão a estudar porque querem progredir profissionalmente ou é mesmo para progredir humanamente? Quando falamos de ciências comportamentais, nós verificamos que a sociologia, a psicologia, a antropologia e a economia são ciências através das quais se procura compreender o comportamento das pessoas e suas interações no seio das organizações. Por exemplo,
O desenvolvimento organizacional é uma técnica baseada nesta abordagem que tem ajudado as organizações a adaptar-se à mudança e ao desenvolvimento das suas organizações em aprendizagem, que é as organizações que vão aprender com as outras organizações e verificam como é que elas realmente devem se colocar, devem se apresentar ou devem se estabelecer dentro de um contexto geográfico, de uma situação atual. Nós estamos agora, por exemplo, como é que nós devemos nos comportar numa situação do Covid-19 e garantir que as nossas aulas não parem. Então, é uma questão de aprender com o momento e adaptar-se à situação. Em relação aos estudos de Heltron e papel de Elton Mayo, quando eles dizem que, no âmbito da perspectiva das relações humanas, foram realizados vários estudos, entre eles os de Heltron e Elton Mayo. O Mayo é formado em medicina e filosofia, foi primeiro na aplicação de conceitos e metodologias da psicologia no estudo das organizações, tendo se destacado na experiência realizada na fábrica de Hawthorne, conduzindo conclusões que constituem os fundamentos da Escola das Relações Humanas. Então, ele teve como pontos principais, em termos de conclusões, que era a integração social do indivíduo e determinar pelo nível de produtividade, que os trabalhadores estão mais dispostos a colaborar quando sentem que a gestão está preocupada com as suas necessidades. O comportamento do indivíduo é determinado pelas regras do grupo, que incluem padrões de produtividade e punição de fugas a essas regras. As organizações são compostas por diferentes grupos informais, que não coincidem necessariamente com a estrutura formal. O comportamento dos indivíduos e dos grupos surgiu assim como um conceito fundamental para explicar o funcionamento e desempenho das organizações. Estando ainda a abordar a evolução do processo das ciências de gestão e da administração, vamos agora entrar na perspectiva integrativa, onde temos as ciências de gestão quantitativa. Então, a partir dos anos 40, começou a ser utilizada a matemática, a estatística e outros métodos quantitativos para a tomada de decisões e resolução de problemas complexos. Até hoje, nós ainda usamos estes métodos estatísticos para quantificar os problemas, os desafios em qualquer organização. Destacam-se a investigação operacional, que são os modelos matemáticos, a gestão das operações, que é a previsão, simulação e otimização aplicados aos problemas reais, e as tecnologias da informação, que são sistemas de informação. A utilização das ciências exatas trouxe a possibilidade de quantificar variáveis ou formular matematicamente certos fenômenos. Para uma boa gestão, é necessária a concepção de sistemas de informação e a utilização da investigação operacional em domínios como planeamento e o controle. Contudo, não se deve esperar respostas automáticas ou que se elimine o papel do gestor como analista e intérprete dos resultados gerados informaticamente. Os principais contributos desta abordagem relacionam-se com a possibilidade de tratar grandes volumes de dados ou informações e o desenvolvimento de técnicas de previsão e análise de cenários. Porém, é dada pouca atenção aos aspectos humanos e registra-se uma tendência para considerar apenas aspectos da organização que possam ser traduzidos em números. Então, esta é uma abordagem das ciências da gestão quantitativa, de como é que nós elaboramos os relatórios, como é que nós nos focamos ou nos debruçamos sobre determinadas situações, sobre determinados problemas ou desafios na nossa sociedade. Sobre a teoria de sistemas,
devemos perceber que um sistema é um conjunto de entidades interrelacionadas, funcionando como um todo para interagir, para atingir um objetivo, um purpose comum. Considera-se um sistema aberto quando interage com o ambiente externo e fechado, caso contrário. Na teoria dos sistemas, as organizações são descritas como sistemas abertos, caracterizados por entropia, sinergia, interdependência e subsistema. Nós temos aqui este quadro que nos demonstra claramente como é que esta teoria do sistema funciona. Temos a transformação ou processo de conversão, que é o centro. Para tal, é importante verificar o que existe em termos do ambiente externo, para ver se mudamos ou não o nosso comportamento organizacional, quais são os inputs, que em termos de recursos humanos, o capital financeiro, as tecnologias e as informações, e os outputs, o que nós podemos tirar, apresentar para a sociedade. Então, são os produtos, os serviços, e a partir daí ter o retorno, que é o feedback. E é assim que funciona a teoria dos sistemas. Sobre a gestão de qualidade total, que é o conceito focado na gestão, que envolve toda a organização por forma que esta possa dar aos seus clientes elevados padrões de qualidade nos produtos e serviços, valor para os clientes. Este conceito foi iniciado e desenvolvido por Edward Deming, tendo sido ignorado inicialmente nos Estados Unidos da América, enquanto que no Japão foi adotado e adaptado com sucesso. Os principais elementos da gestão da qualidade total são o envolvimento de todos os membros da organização, a orientação para o cliente e a comparação de outras organizações. Tudo isto tendo em vista uma melhoria contínua. O conceito de qualidade é complexo e multidimensional, não existindo uma definição única e definitiva. Está associado ao conceito de valor, conformidade com os requisitos, adequação ao uso com as expectativas do cliente, segundo as normas ISO 8402. É a totalidade das características de uma entidade que lhe conferem a capacidade de satisfazer necessidades explícitas e implícitas. Em relação à perspectiva contemporânea, vamos falar sobre a organização e a aprendizagem, Learning Organization, por Peter Senge. Uma organização na qual os seus membros procuram identificar e resolver problemas. A organização é proativa em experimentar, melhorar e mudar, e assim aprender, crescer e interagir aos seus objetivos. A ênfase é colocada na resolução de problemas, satisfazer um cliente em particular, por exemplo. Em contraste com as organizações tradicionais, desenhadas para eficiência, como elementos de uma organização em aprendizagem, temos uma estrutura baseada em equipas, a delegação de poder e a partilha de informação e de conhecimento. Uma organização em aprendizagem caracteriza sistemas capazes de aprender através do feedback que recebem do meio envolvente. A sua estrutura é constantemente alterada em resposta a estímulos internos e externos. A novidade permanente é o objetivo. Para isso, os sistemas são descentralizados, ainda que as decisões tomadas localmente estejam alinhadas. Exige-se o abandono da concepção de taylorista, que concebe as organizações como máquinas para passar a vê-las como organismos vivos. Por fim, nós temos a abordagem Technology Driven Workplace, que é a abordagem de gestão na qual o trabalho está dependente da tecnologia. Parece brincadeira ou ironia do destino, por causa da Covid-19, nós também estamos dependentes da tecnologia para poder trabalhar, para poder orientar e ministrar as nossas aulas. Bom, a tecnologia de informação eletrônica, etc., caracteriza-se por um trabalho à distância e de desmaterialização de certos processos, como é o caso do e-business,
B2C, que é Business to Client, B2B, Business to Business, e C2C, Client to Client. Está relacionada com a perspectiva das organizações e a aprendizagem e com a gestão de conhecimento. Hoje em dia, a tecnologia, os meios de comunicação tecnológicos, o comércio através da internet, dos meios tecnológicos, parece que estão a ganhar maior espaço a nível mundial. Então, acho que é o momento, acho não, tenho certeza que é o momento de todas as organizações, todas as pessoas estarem mesmo orientados para o desenvolvimento tecnológico a nível internacional. Muito obrigada, caros estudantes. Este é o espaço para debate e colocação de dúvidas.